Olá, mulher, seja muito bem-vinda. E nessa aula eu vou te mostrar como você faz para chegar em posições de liderança mais sênior saindo do trabalho operacional. Primeira coisa que eu vou te falar é que eu tenho certeza absoluta que esse não é o primeiro vídeo de liderança que você assiste, não é o primeiro conteúdo de liderança que você assiste. Mas mesmo tendo se dedicado à educação em relação à liderança, parece que é difícil colocar algumas coisas em práticas. E esse é um dos desafios quando a gente fala de liderança feminina, porque muito dos conteúdos que a gente vê, primeiro, que eles não são práticos, e segundo, que eles não são pensados no contexto de mulheres. Então, a culpa não é sua de que você não tá conseguindo colocar aquilo que você vê na teoria funcionar na prática. E se você ainda tá com dúvida se existe a possibilidade de chegar em posições de liderança cada vez mais sênior sem precisar vender a alma pro trabalho, você tá no lugar certo, porque eu não acredito que a gente precisa se dedicar 100% ao trabalho para chegar em posições que a gente gostaria. Então, você vai ver aqui que vai ter um passo a passo bem interessante para você. E muito desse sentimento de que você precisa sempre trabalhar mais, entregar mais, ele é causado pelo que eu chamo de cultura do que falta, que é um mecanismo que o próprio mercado usa, que toda vez que você vai pedir ali um reconhecimento, algum crescimento de carreira, ele pega e aponta justificando que você ainda não chegou no cargo que você tem por uma falta sua, quando na verdade não é isso. É normal do mercado de trabalho, e eu vou falar como uma pessoa que trabalhou muito tempo nos bastidores de RH, que a gente queira buscar sempre mais otimização de trabalho, as pessoas fazendo mais por menos, porque é assim que o mercado de trabalho funciona. Só que fazer mais, entregar mais, trabalhar mais, não quer dizer que você vai ter uma promoção como consequência. Uma das coisas que eu mais defendo aqui é que promoção não é consequência de um bom trabalho. Óbvio que um bom trabalho é sim importante, mas a forma com que você entrega esse trabalho, mas principalmente como você vende esse trabalho, é o fundamental para você crescer. E quanto mais a gente tá falando de posições de liderança, cada vez posições mais sênior, isso vai sendo mais importante ainda. E é por isso que você tá aqui. Então, nessa aula eu vou te explicar os dois mecanismos que eu uso por aqui, tanto para mulheres que têm cargos de liderança saírem do trabalho operacional, como para você conseguir de fato ser reconhecida pelo trabalho que você faz. Então, o fluxo de alta performance é justamente o que vai ajudar você a ter um alto desempenho sem precisar focar no operacional. Então, é uma forma que tem passo a passo para você conseguir sair do operacional e conseguir realmente olhar mais para a estratégia, e o posicionamento de ascensão, que é transformar um bom trabalho em evolução de carreira. Então, como eu disse, promoção não é consequência de um bom trabalho. Mas ok, então como a gente consegue essa promoção? É justamente o posicionamento de ascensão que vai ajudar a gente. E aí, antes de eu te falar dos 3 segredos que compõem esses dois mecanismos que eu acabei de falar pra você, talvez você esteja se perguntando: nossa, mas quem é você pra falar o que eu preciso fazer? Eu quero me apresentar aqui, e eu até pensei num título que foi a analista sênior que era responsável pela área no país. Eu trabalhei por 10 anos numa multinacional muito grande, e 4 desses anos eu trabalhei no Peru. E lá eu era responsável de toda a minha área. Eu trabalhava na área de RH, na parte de desenvolvimento de pessoas. Então, tudo que tinha a ver com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas, com avaliação de pessoas, mapeamento de sucessão, eu era responsável no país inteiro. Aqui no Brasil tinha umas 3, 4 pessoas na equipe que faziam isso, e lá no Peru eu era responsável. E eu não tinha nenhum cargo de liderança, por mais que eu fosse, por mais que eu executasse um cargo de liderança. Então, eu já passei por isso, de ser a pessoa que trabalha mais, que tem excelentes entregas, mas que não teve uma promoção como uma consequência automática. Eu precisei desenvolver algumas técnicas. Mas, obviamente, não é só com base na minha experiência pessoal que a gente vai ter conteúdo, porque aí seria muito restrito. Então, eu tenho 10 anos de RH, como eu comentei com vocês. Então, de lá eu passei de analista sênior para REF, que é uma posição de liderança lá no Peru. Eu era responsável de todos esses programas, inclusive programas de desenvolvimento de liderança. E aí, da onde vem a fonte de tudo isso que eu vou falar para vocês ao longo desse vídeo? Vem sim da minha experiência pessoal, então eu não tô falando aqui só teoricamente que eu li num livro, eu vivi muito disso que eu tô falando aqui para vocês na pele. Não sei nem se muito ou se tudo, tá? Vivo na pele. Tem muito de bibliografia clássica e específica para mulheres, então eu tenho sim uma questão aqui de procurar conteúdos que são escritos de mulheres para mulheres, estudando exatamente como é a nossa vida real dentro do ambiente corporativo. E mais de 10 anos, eu devia até pôr mais aqui, ó, vou pôr um mais aqui,
mais de 10 anos cuidando desses bastidores da tomada de decisão, de quem vai ser promovido, de quem vai manter o mesmo cargo, de quem vai ser demitido. Trabalhei por muito tempo nisso e hoje em dia também trabalho nisso, prestando consultorias para empresas. Então, eu sei muito bem o que é conversado nos bastidores e é isso que eu venho trazer para você. Então, aqui eu vou te trazer os 3 segredos para você conseguir sair do operacional e, de fato, ser reconhecida para posições de liderança mais sênior. Segredo 1 é: converta seu gestor num advogado de carreira. Segredo 2 é foco na estratégia, e você vai entender o como. E o segredo 3 é: seja a melhor opção. Vou falar cada um deles, obviamente, com mais detalhes. Então, a gente vai começar com o segredo 1, que basicamente é como você engaja a sua liderança na busca da sua promoção sem ter que pedir promoção. Essa história de pedir promoção pode ser um problema. Por quê? Quando você vai lá e chega no seu gestor e fala: chefe, olha, tô há 2 anos sem ser promovida, eu acredito que eu posso chegar num cargo de gerência agora. Ou então, nossa, eu tô falando tudo de argumentos que eu escutei, tá? Das minhas mentoradas. Eu fui dar uma olhada no mercado e o que eu faço aqui já seria a posição de gerente em outras empresas. Então, eu queria uma equiparação com o mercado. Ou então, nossa, quando eu olho os meus pares, todos têm cargos superiores ao meu e ganham mais. Eu acredito que seja justo esse segundo passo. Não quer dizer que esses argumentos estejam errados, tá? Pelo contrário, eles são argumentos bastante justos. Mas eles não são argumentos que resolvem o problema. Porque é isso, a maior parte das minhas mentoradas, quando elas entram aqui no meu programa de liderança, elas já pediram promoção. Já pediram promoção, já conversaram, elas têm reconhecimento no sentido das pessoas confirmarem que elas fazem um bom trabalho, só que mesmo assim, elas não estão no cargo que elas merecem, muitas vezes no cargo que elas já exercem. E por que isso acontece? Tem uma coisa que eu falo que mais importante do que ter essa conversa de pedir um aumento, de pedir uma promoção, e nessa coisa de pedir como se fosse um favor, é ter uma conversa de carreira. A conversa de carreira, eu vou mostrar os 4 passos principais dela aqui. Ela é uma conversa que você vai fazer não só com o seu gestor, mas com outras pessoas também, mas que vai fazer com que eles engajem na sua promoção. É mais ou menos assim, você não vai pedir para ser promovida, você vai falar que você entende que você merece ser promovida e quer ajuda dessa pessoa para entender o que ela precisa fazer. Você engaja o seu gestor. Isso faz muita diferença. E a gente faz essa conversa em 4 passos. Primeira coisa é fazer uma boa agenda estratégica, não é o tipo de reunião que é para fazer uma meia horinha no café, é para separar uma agenda, é para organizar tudo isso, principalmente porque você tem que fazer uma varredura dos resultados. Então, quais resultados você vai mostrar e você vai apresentar que vão justificar o porquê você merece um cargo maior? Tá vendo que não é eu mereço, é o meu trabalho merece. O meu trabalho se justifica. E aqui é importantíssimo você falar de indicadores, é importantíssimo você ter um alinhamento estratégico. E quando eu falo estratégico, é estratégico mesmo. Qual que é a estratégia da empresa, para onde a empresa quer ir e como a sua área ajuda essa empresa a chegar nesse ponto. Aqui, se você não tem isso, vai ser muito difícil você conseguir uma promoção sem ter que pedir ali como se fosse um favor. Aí, entrando na reunião em si, você vai fazer uma abertura e você vai conversar exatamente isso com o seu gestor. Você vai mostrar ali todos os resultados, falar: olha, esses foram os resultados, é assim que a gente está ajudando a estratégia da empresa. E pensando agora até um pouco na minha carreira, eu entendo que tá na hora de começar a pensar de como é que eu chego num cargo de gerente. O que você acredita que eu preciso fazer para isso? Entende que é muito diferente de pedir um aumento? É assim, você tá justificando por A mais B, por números, indicadores e estratégia, o porquê você merece ser promovida. E aí, ao longo dessa conversa, a gente gera compromisso. A ideia é você sair dessa conversa com um compromisso desse seu líder do que você precisa fazer ou qual passo a passo você precisa fazer para conseguir essa promoção. E isso muda muito o jogo, muito mesmo. Eu trouxe até aqui um exemplo de uma mentorada minha que ela conseguiu não só uma, mas 2 promoções, a Nayara, para cargos de liderança mais sênior. Então, ela entrou na primeira vez na mentoria, ela era analista sênior, mas ela já fazia um trabalho de coordenação. E aí, de coordenadora, hoje ela é gerente. Eu trouxe até aqui o print dela para vocês darem uma olhada, que ela foi promovida 2 vezes e teve muito disso de entender onde quer chegar e ajudar todo esse processo de entender o que faz sentido para o momento atual. O momento dela, ela já entregava muito bem. Isso é uma coisa muito comum das minhas alunas, assim. São pessoas que entregam muito bem, que têm uma preocupação grande no alto desempenho. A questão é como é que você transforma esse alto desempenho em promoção. E foi justamente isso que a Nai conseguiu, e uma das ferramentas que mais ajudou ela foi a conversa de carreira. E ela já era uma das pessoas que já tinha pedido promoção e não tinha conseguido ainda. Mas talvez o seu caso seja outro. Talvez você ainda, inclusive,
precisa sair um pouquinho do operacional para se sentir pronta para uma próxima posição, tá? Eu acredito que você já tenha boas entregas, mas você acredita que precisa sair mais do operacional. E aí a gente vai para o nosso segredo 2, que é o foco na estratégia. Como fazer com que seu time tenha autonomia dirigida para que você possa focar na estratégia e sair do operacional? Porque não tem jeito, tá? Você só vai conseguir sair do operacional quando o seu time conseguir atender o operacional de uma maneira plena. Não acredito e jamais vou estimular você a sair do operacional e esse operacional parar de funcionar, porque as entregas elas são essenciais. Não adianta ter um lindo posicionamento e não ter boas entregas. Só que a gente precisa fazer isso, nós como líderes, saindo o máximo possível do operacional, porque o nosso trabalho não tá ali. Então, como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa é entender que você mudou o pipeline. E essa é uma outra coisa muito comum das minhas alunas e é muito comum minha também, tá? Eu acho que é por isso que a gente acaba se conectando muito. Eu fui sempre e sou muito boa tecnicamente em tudo que eu faço. Tanto em relação a RH, em avaliação de pessoas, em conteúdo, quanto em relação a coisas técnicas mesmo da empresa. Então, sistemas, eu amo mexer nessas coisas assim. Só que de verdade, quando eu penso na maior contribuição que eu posso dar para minha empresa, não é mexendo no técnico. Assim como você, eu tenho certeza que a maior contribuição que você pode dar para a empresa não é você executando o operacional. Essa é uma questão muito forte de mudança de pipeline. Então, você tá aqui como contribuidor individual e você foi muito reconhecida como contribuidor individual, só que agora você tá aqui, você tá numa outra posição, que é uma posição de líder de pessoas. Agora, quem tem que ser reconhecida pelo trabalho operacional bem feito é a sua equipe, não é mais você. E essa mudança até de pensamento, ela é fundamental. Só que só essa mudança de pensamento não basta, então por isso que a gente fala do fluxo de alta performance. Gente, isso daqui, ó, estando bem alinhado na sua área, você vai entender. Você consegue ter uma equipe muito mais engajada e muito mais competente mesmo para entregar as coisas quando você tem um bom fluxo de alta performance. Ai, a vida fica muito boa, eu juro pra vocês. Quando eu vejo que alguém da minha equipe tá trazendo a solução e não o problema, ai, bendito fluxo da alta performance. Então ele tem 3 passos principais. O primeiro é a clareza estratégica. É o que eu falei pra vocês minutinhos atrás. É muito importante você entender aonde tá indo a estratégia da empresa e como a sua área contribui. Isso é estratégia. Isso é falar de estratégia. E se sua área tá muito deslocada da estratégia da empresa, um dos seus trabalhos iniciais vai ser alinhar mais. Por quê? Porque o dinheiro segue a estratégia. Então é isso que a gente quer. E aqui, quando a gente for apresentar nossos resultados, quando a gente for fazer divisão das atividades da equipe, é importante que você faça um reforço visual e de narrativa do porquê cada um tá fazendo o que tá fazendo. Então a nossa área contribui com isso dentro da estratégia. Quando você for apresentar seus resultados, você vai lá e reforça. Porque isso é extremamente importante, tá? É a linguagem do negócio. Não adianta ficar falando de tarefas. É importante falar de resultados. Isso é bem diferente. O segundo ponto, que é a individualização, que é daqui que vem a autonomia dirigida. Então, você vai deixar de passar tarefas para sua equipe e passar a pedir resultados para sua equipe. Então, a sua equipe vai ser responsável de trazer os indicadores das atividades deles. A própria equipe passa a entender quais são os pontos de melhoria do que eles fazem. Isso tira a gente de um operacional gigantesco. Isso tira também um peso das costas da equipe de ter que validar tudo com você. Porque às vezes a gente não percebe isso, mas principalmente quando a gente é tecnicamente boa, a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente acredita que seja o melhor. Mas de verdade, a gente precisa entregar bom trabalho, não trabalho do jeito que a gente gostaria de ter entregue. E são coisas muito diferentes. Então, fazer uma boa individualização, assim, é o que tira 200 quilos das suas costas. E uma vitrine de resultados que, inclusive, vai ajudar a gente a alimentar lá o segredo 1, que é nas conversas de carreira a gente mostrar os resultados da equipe. Isso daqui vira o jogo em relação à promoção. Se você já tem aqui um time bem organizado, mas ainda não conseguiu promoção, provavelmente é esse ponto aqui que você tá errando. E por último, que sem sombra de dúvida é o que culmina aí, tanto da parte de posicionamento quanto do fluxo de alta performance, é você ser a melhor opção ou a única opção. Como garantir que os tomadores de decisão te vejam como a única opção possível para posições estratégicas na empresa? É isso que a gente vai fazer e é isso que eu consigo com quase todas as minhas mentoradas, tá? O que a gente faz? Primeira coisa que é importante entender é que o orçamento segue a prioridade da empresa. Então, lembra que eu falei no ponto anterior que é extremamente importante a gente fazer uma boa conexão, uma conexão direta, clara, reforçada, do porquê você faz o que você faz, né? Dessa conexão estratégica. É aqui
que o jogo vira. Porque quando a empresa entende, a empresa que eu falo é, quando os tomadores de decisão entendem que você é uma pessoa que consegue levar a empresa para mais perto dos objetivos dela, você passa a ser uma pessoa de destaque. E veja bem, não quer dizer que você que trabalha mais, não quer dizer que você entrega mais tarefas, mas você é a pessoa que tem condições de olhar para onde a empresa está indo e conduzir o seu time para esse lugar. Muda muito, muito como as pessoas te veem. Só que aqui é importante sim você fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho e reconheçam o seu trabalho de uma maneira inteligente. Então a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Networking 2.0, que é um mapeamento mesmo de quem são as pessoas que são tomadores de decisão, então a liderança da empresa principalmente. Não adianta só o seu chefe saber do seu trabalho, é importante que outras lideranças também saibam. O líder do líder, o diretor da empresa, outras lideranças próximas e os influenciadores. Então o RH é importante que ele te conheça, outras áreas que são influentes na tomada de decisão. Por quê? Dificilmente uma decisão de carreira, de promoção, de uma nova oportunidade, de uma posição interessante, ela vai ser tomada só por uma pessoa, como, por exemplo, o seu gestor. Ela normalmente é colegiada, a gente precisa de várias pessoas ali tomando uma decisão. E você também não quer depender da indicação apenas do seu gestor. Então é importante que as pessoas saibam do bom trabalho que você faz. E isso aqui é fundamental. Aqui, quando eu tô falando com alunas que já estão em posições sênior, né, que é o caso das minhas alunas do MLI, aqui eu já tô falando até de olhar quem são os influenciadores de mercado. Começar a olhar associações, quem são pessoas que são interessantes de você conhecer. E isso daqui faz com que você seja a melhor opção. Inclusive, em caso de empresa que tá com um problema de orçamento, tá? Eu escuto muito isso. A empresa não vai me promover agora porque o processo de avaliação é só ano que vem. Meu bem, se ela entender que você precisa de algum tipo de estímulo para se manter na empresa, o orçamento ele sai de qualquer lugar, porque o dinheiro segue a estratégia. Isso foi o que aconteceu com a Cida. A Cida, ela procurou a mentoria, ela entrou na mentoria, na verdade, ela tava de licença maternidade ainda, o bebê dela acabou de completar 1 ano, nesse fim de semana, inclusive hoje, domingo, que eu tô gravando aqui essa aula, ela tá fazendo a festinha de 1 ano do filho dela. E assim, ela veio me procurar porque ela sentia que ela tava num trabalho muito operacional e muito desafiador. E no meio do caminho aconteceu uma coisa ainda mais difícil, que a empresa que ela trabalha começou a ter algumas restrições de orçamento na vertente que ela trabalha. Só que com a Cida a gente trabalhou exatamente os pontos que eu falei para vocês. Então, tanto o fluxo de alta performance para ela se posicionar de uma maneira mais estratégica, quanto o networking 2.0. Ela conversou com muitas lideranças da empresa, muito para entender o que a empresa estava vendo de estratégia para a área dela, muito de entender como ela poderia se posicionar. Só que a área dela estava realmente com uma questão muito séria de orçamento. Por conta de um cliente, não tinha nada a ver com a execução dela em si. E ela estava muito preocupada. Ela falou, Lu, putz, do jeito que tá, não sei se eu vou ter essa minha posição daqui a 6 meses. E aí, ela me chamou, ela mandou uma mensagem, Lu, preciso urgente falar com você. Eu, gente do céu, fiquei desesperada. E o que aconteceu com a dona Cida? Ela simplesmente passou de coordenadora para uma área que estava tendo redução de custo para gerência do maior cliente da empresa. Então, o que aconteceu? Houve uma vaga de gerente e mesmo tendo outras pessoas, coordenadoras, que estão ali naquela área, ou a liderança, a diretora, ela lembrou das conversas com a Cida, ela lembrou do trabalho da Cida e convidou ela para ser gerente. Ela não teve nem que se inscrever, nem passar entrevista, nem nada. Ela foi convidada para essa vaga. Então, isso aqui só reforça tudo isso que eu tô falando para vocês. Num bom fluxo de alta performance, um posicionamento de ascensão, as oportunidades aparecem. E aqui eu nem preciso falar que a Cida, ela não tem tempo, energia e nem vontade de vender a alma dela pro trabalho. Ela tem um filho pequeno, ela é casada, ela tem uma série de outras questões que são mais importantes do que o trabalho, ou são complementares ao trabalho, e que ela não deixou de lado para conseguir ser promovida para gerente. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que tudo isso é possível para você? Se você acha que é possível e você quer dar esse passo, ou se você acha que talvez seja um pouco desafiador e não sabe como fazer isso, eu vou te fazer um convite. Vou te falar que apoio e acompanhamento para você conseguir fazer tudo isso e um passo a passo prático facilita muito a vida, tá? Então, eu tenho o MLI, a Mentoria Líderes Inspiradoras, que tem 1 ano de acompanhamento, tem mentorias individuais, em grupo, tem mapeamento de posicionamento, ferramenta,
tudo isso que eu falei pra vocês, tanto do caso da Cida quanto da Nayara, as duas são minhas mentoradas do MLI. Se você entende que tudo isso que eu te falei faz sentido, que é isso que você tá precisando pra conseguir ascender cada vez mais na sua carreira pra posições de liderança cada vez mais sênior, saindo cada vez mais do operacional, se aplica aqui embaixo, deve ter um link aqui embaixo pra você se aplicar. Essa aplicação, você não vai pra uma página de venda, tá? Você vai pra uma página de aplicação, você vai contar pra gente qual que é o seu momento de carreira e eu ou alguém da minha equipe vai falar com você especificamente pra tirar todas as suas dúvidas, pra falar mais do MLI, pra entender se de fato é pra você. Uma coisa que você pode ter certeza absoluta é: eu não vendo pra pessoas que eu não acredite que vão ter resultado. Eu sou muito cuidadosa com o dinheiro que as pessoas investem na minha empresa. Então a gente vai conversar antes de você entrar de fato no MLI. E se você entrar no MLI, você pode contar 100% comigo. Porque, mulher, o que eu mais quero é ter mais cases aqui pra eu conseguir mostrar nas minhas aulas. Eu fico muito feliz com cada mentorada minha que é promovida, cada mentorada minha que tem mais oportunidades de carreira. Agora, você entrando ou não no MLI, eu espero que esse conteúdo tenha feito muito sentido. Espero muito que você coloque isso em prática, porque nós, mulheres, merecemos estar em cargos de liderança cada vez mais sênior. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até o final, é uma coisa que você deseja. Até a próxima. Beijinho.